Campina Grande, quarta-feira, 23 de outubro. Hoje celebra-se o Dia do Aviador e o Dia da Aviação. Nós temos a honra, a alegria de termos na história da aviação, dentre aqueles que descobriram através de experiências, um Santos Dumont e um Augusto Severo, filhos desta terra. Nós louvamos a Deus porque hoje a aviação é um dos transportes de maior segurança e também de rapidez, levando e transportando passageiros de um continente para o outro, coisa nunca visto na antiguidade. Parabenizamos a todos os aviadores, todos os pilotos de aeronaves. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma vez a palavra que vamos ministrar nessa manhã para a sua edificação e para o seu crescimento espiritual. Também você terá a oportunidade de ouvir o cantor e pastor de saudosa memória, Feliciano Amaral. Sem perda de tempo, quero deixá-los com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. Dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz quando o Salvador capaz. Oh, que dia de glória será. Que dia será quando o Salvador voltar? Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia de glória será. Tristezas não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia de glória será. Que dia será quando o Salvador voltar? Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia de glória será. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Os irmãos têm uma bondade, podem sentar. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o tema que nós traremos nessa noite. O versículo 41, a parte C, que diz: a carne é fraca. Vamos repetir comigo? A carne é fraca. Outra vez, a carne é fraca. Jesus estava sentindo-se angustiado, perplexo, triste, abatido, porque ele sabia o que é que iria enfrentar, sem ele merecer o tratamento que lhes deram lá na cruz. Angustiou-se muito, profundamente. E para que vocês tenham uma ideia, a gente só sabe o que é uma angústia quando a gente está angustiado. Você não tem a menor ideia agora, você não está angustiado com nada, está aqui nessa noite, está sua mente totalmente livre de qualquer apreensão, de qualquer preocupação, mas você sabe o que é uma angústia quando você fica abatido por alguma situação que você passa. Aí você diz: eita, você sofre, você chora, você fica entristecido, abatido. Imagine o estado em que Jesus se encontrava lá no Getsêmani. Agora, por que ele estava angustiado e triste e abatido? Porque ele estaria, dentro de poucos instantes, recebendo o que ele jamais mereceria receber, que eram todas as mazelas, todos os meus e os teus pecados, e o vexame que ele ia passar, humilhado, lá naquela cruz, crucificado, despido, expondo a sua nudez, recebendo uma coroa de espinhos, cuspiram-lhe no rosto, fizeram todo tipo de humilhação, ultrajaram o Filho de Deus, e ele estava sentindo como é que ele iria enfrentar esse estado emocional, psicologicamente falando, porque ele tinha natureza humana. Então Jesus estava sofrendo muito sem merecer, por mim e por você. E esse cálice que ele orou 1, 2 e 3 vezes, pedindo que o Pai removesse, era uma luta que ele travou ali. Luta essa que estava em ele fazer ou deixar de fazer a vontade de Deus em detrimento da sua própria vontade. Era uma luta, foi uma luta que Jesus travou ali no Getsêmani. Por isso que ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, esse é o quadro que nós poderíamos imaginar agora, porque Jesus estava angustiado, triste, abatido, amargurado, devido ao estado em que ele estava ali, que iria enfrentar, tão logo ele subisse à cruz. Eu vou comentar antes os versículos que nós lemos,
para que vocês, no final, possam entender por que o título dessa mensagem, A Carne é Fraca. Aliás, eu quero até agradecer o Ministério Calvário, que cantou um hino aqui, que parece que eu tinha dito a eles o que é que eu ia dizer hoje à noite. Os textos até foram citados aqui no louvor, no cântico, sobre a carne é fraca, a nossa luta contra a carne e contra o sangue. Eu quero agradecer aqui ao Ministério Calvário, porque eles trouxeram um hino, né, que introduziu a palavra que nós estamos trazendo hoje à noite. Eu vejo nisso, sabe o que, irmãos? A bênção, a direção e a iluminação do Espírito Santo de Deus, porque é como se fosse uma coisa assim que foi totalmente combinada, sem ter sido. Eu não combinei com eles para cantar esse hino, que vai ser, parece-me que é o tema do encontro de jovens, da conferência. Então, meus irmãos, Jesus estava no Getsêmani. Nós já estivemos lá nesse local, é um local aprazível demais, calmo, tranquilo, bem arborizado, muitas oliveiras. A gente sempre, quando vai lá, às vezes que fomos, a gente tinha momento de oração, lembrando esse episódio aqui da Bíblia. E eu chamo a atenção dos irmãos para o aspecto de Jesus ter convidado 3 dos apóstolos que o acompanhasse: Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, 3, para estar com ele, porque naquele momento Jesus estava se sentindo sozinho. Ele precisava de ter alguém ao seu lado, em sua companhia. Como você, quando está atribulado e angustiado, agradece muito de alguém vir até onde você está, lhe trazer uma palavra de conforto, de consolação, de ânimo, de encorajamento, e você fica agradecido, do que você estando sozinho ou sozinha. Então imagine por que Jesus convidou aqueles 3 apóstolos para estar com ele, só que eles não estavam tão ligados com o que Jesus estava para enfrentar ou passar. Por isso que quando Jesus chamou-os, conforme vemos no versículo 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus estava sentindo a necessidade de ter alguém com ele ali. Só que quando Jesus se retirou e ele voltou, no momento em que ele estava orando, no versículo 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Era um sentimento profundo que invadiu o coração de Jesus, profundíssimo. Eu preciso de que vocês estejam comigo aqui, para que eu me sinta encorajado, fortalecido e pelo menos tenha ânimo para enfrentar, porque a carne é fraca, e Jesus, como homem, estava sentindo na pele o quanto ele ia sofrer diante daquele quadro que eu acabei de revelar. Então ele, adiantando-se um pouco, verso 39, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava travando uma luta grande como homem. Remova de mim, passe de mim este cálice. E aí quando ele volta, no verso 40, ao invés daqueles 3 apóstolos estarem dobrados os joelhos, orando e intercedendo pelo pedido que Jesus havia feito, orai e vigiai comigo, eles estavam dormindo. Essa expressão, estavam dormindo, eu gostaria de deixar uma palavra para que fique bem claro. Estavam dormindo, sabe por quê? Porque eles estavam profundamente acomodados. Eles não estavam sentindo, eles não estavam tendo o menor sentimento que Jesus estava ali orando. Por isso que eles estavam tão acomodados, tão confortados, que foram dormir. E Jesus, quando volta, versículo 41, ele chama a atenção: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí é quando ele diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Eu acredito, meus irmãos, que embora Jesus tenha enfatizado isso aqui, eles não se sentiram tão tocados
Porque quando Jesus voltou para orar a segunda vez, que voltou, eles estavam dormindo novamente. E aí eu quero dar uma outra palavra para esse segundo aspecto. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Estavam dormindo, sabe por quê? Porque eles estavam indiferentes àquele momento que Jesus estava passando. Primeiro, acomodados. Segundo, indiferentes. E aí Jesus chama a atenção dele no verso 42. Vocês não puderam orar comigo, vigiar comigo? Eu vou me recolher mais um pouco ali, depois eu volto. Quando Jesus volta a terceira vez para estar com eles, para ver se eles estavam orando, eles estavam dormindo pela terceira vez. E aí eu chamo essa terceira palavra deles estarem orando, deles estarem indiferentes, né? Primeiro estavam acomodados, indiferentes, e por último eles estavam negligentes. Primeiro acomodados, segundo indiferentes, terceiro negligentes. E Jesus chama a atenção pela terceira vez, e quando ele então viu que eles não estavam sentindo nada do que Jesus estava sentindo, pelo contrário, estavam acomodados, indiferentes e negligentes, então Jesus disse: olha, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. E esse traidor que ele estava se referindo era Judas, que foi usado por Satanás para naquele momento entregar Jesus, como no texto seguinte, ele havia dado um sinal: aquele que o beijar, esse é o Cristo, a ele prendei-o. Então era uma luta que Jesus estava enfrentando e sabia que estava sendo entregue, e estava também sendo traído por um beijo. E Jesus inclusive falou isso para Judas: tu traz o Filho do Homem com um beijo. Até aí, meus irmãos, eu queria que você pensasse comigo que Jesus estava chamando a atenção deles para que eles estivessem em espírito de oração, porque seria orando, clamando e buscando a Deus que eles estariam ajudando Jesus a superar aquele momento de luta que ele estava travando. Então talvez a partir de agora alguém até estranhe por que o tema dessa mensagem. O que tem a ver essa passagem com o título dessa mensagem? A carne é fraca. E eu quero dizer, em primeiro lugar, que daqui para frente a gente vai agora tentar mostrar o porquê desse tema, a carne é fraca. É porque, meus irmãos, todos nós devemos ter consciência de que a nossa carne, corpo, é fraca demais. O nosso corpo é fraco demais. Por que eu estou afirmando isso? Estou falando no sentido físico, sentido biológico. A nossa carne, meus irmãos, ela é tão fraca, fisicamente, que um simples mosquito da dengue, um simples mosquito, tem dizimado centenas e milhares de pessoas. Porque a carne é fraca mesmo. Um simples mosquito fez com que o Brasil chegasse a estar entre os 4 primeiros que causaram, dos países do mundo, que causaram a dengue com fatalidade. Porque a carne é fraca. Um mosquito é capaz de destruir a carne, o corpo da gente. Uma picadazinha de mosquito, como se fosse uma injeção, uma seringa. Eu tenho dados aqui estatísticos, por isso que eu estou citando isso aqui para vocês. 1.857 pessoas morreram de dengue há 4 anos atrás. Covid, que também foi uma praga que se alastrou em todo o Brasil, obrigando as pessoas a usarem máscara. Também em 2001, isso aqui é um dado estatístico de 2001, 618.392 pessoas, foi a média. Ainda hoje está gente morrendo de Covid.
HIV, perderam também dezenas, se não centenas e milhares de pessoas desde que foi descoberto o vírus do HIV. Muitos perderam a vida e perderam alguns a saúde. Eu queria que você pensasse o que é que um mosquito, uma pandemia, uma praga, uma peste é capaz de fazer em pouco tempo a destruição da carne, fisicamente falando. Não é um negócio que demora muito tempo, não. Teve pessoas que foi acometida de Covid e de manhã, quando foi de noite, estava entubado e no outro dia morreu. Num estralo de dedo, rapidamente, para mostrar que a carne é fraca mesmo, no sentido físico. Uma pneumonia que o indivíduo contrai. E aqui eu tenho uma história para contar para vocês que aconteceu na minha cidade, na minha terra natal. Havia um jovem que morava na minha rua, na rua que eu residia, e o apelido dele era Tarzan. Por quê? Ele era corpulento, era um tipão de homem alto, musculoso, fazia halterofilismo, tinha uns braços bem largos aqui, musculoso todo. E esse rapaz, um dia, começou a perder peso, e rapidamente. Ele, que era muito corpulento, acometeu uma pneumonia por causa de um picolé. E quando ele passava na rua onde a gente morava, dizia: mas não acredito que isso é Tarzan. Que ele ficou esquelético, o couro juntou com o osso, e com pouco tempo ele morreu. Um picolé fragilizou e trouxe a óbito um jovem que tinha a fama de ser um Tarzan, de tão forte e corpulento que é, para mostrar que a carne, fisicamente falando, é fraca, fraquíssima. Uma pneumonia, uma dengue, um CA, um mosquito da dengue, seja lá, destrói rapidamente, porque a carne fisicamente é fraca. A nossa carne é fraca. Mas outro aspecto também de nós afirmarmos que a carne é fraca, conforme a Bíblia nos diz aqui nessa noite, é que devido às tentações que o mundo oferece, nós somos fracos demais para nos deixarmos, às vezes, numa situação que causa dó, pena e tristeza. Por isso que nós encontramos lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele descreve lá nesse capítulo de João, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 15 a 17, que há algumas anuâncias que podem levar as pessoas realmente a se tornarem fracas, espiritualmente falando. Mostramos que fisicamente o indivíduo, a carne é fraca mesmo, por natureza. Mas sobre o aspecto quanto às tentações, 1 João, no capítulo 2, versículos 15 a 17, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Analisando esses versículos aqui de João, e principalmente o versículo 16, que fala de a concupiscência da carne, ela causa, no texto do verso 16, efeitos desastrosos. Um dentre eles é a soberba da vida, que Deus, através do texto, nos mostra que não procede do Pai, mas procede do mundo. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 25 e 26, falando sobre a concupiscência dos olhos, que é um efeito desastroso para a carne.
pelas tentações, falando sobre a concupiscência dos olhos, em especial a cobiça. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 6, 25 e 26, não cobices no teu coração a sua formosura, falando da sexualidade que muitas vezes leva o homem a cometer adultério, fornicação, promiscuidades e prostituições, porque a carne é fraca. É por isso que no mesmo livro de Provérbios nos diz, no texto que eu citei para vocês, que o homem deve ter cuidado para não cobiçar no seu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas, porque a carne é fraca. É por isso que vez por outra a gente vê determinadas pessoas destruindo o casamento, porque está tendo um relacionamento extraconjugal, porque pulou a cerca, como a gente costuma dizer, e aí desmantelou-se, porque a carne é fraca, e se alimentar isso, vai cair realmente. Por isso Jesus disse, são os olhos a lâmpada do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Cuidado para que você não alimente, por aquilo que nós estamos vendo aqui, você se tornar vítima da carne que é fraca, com relação às tentações. O rei Davi é um exemplo muito profundamente claro sobre o que eu estou falando aqui. Davi, no ano que era para ir com os seus soldados para a guerra, ele ficou no palácio. E lá do palácio, segundo encontramos lá na 2 Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 5, ele viu uma mulher bonita, esbelta, bem feita de corpo, tomando banho, despida, e ele desejou. A cobiça, a concupiscência dos olhos atraiu Davi de chegar até os seus subalternos e dizer, olha, quem é aquela mulher? Trazei-a para cá, eu quero estar com ela. E deitou-se com ela, em outras palavras, adulterou com ela, porque a carne é fraca. E a concupiscência dos olhos do rei Davi fez com que ele tivesse o desejo de estar com aquela mulher, de deitar-se com ela. E vocês conhecem o resto da história. Ele adulterou com ela. A mulher com poucos dias chega para ele e diz, olha, eu estou grávida, e esse menino é seu, porque o meu marido está na guerra, Urias está no campo de batalha. E aí ele fez tudo para camuflar, porque a carne é fraca, e geralmente quando se comete uma fraqueza, vai se buscar uma segunda para justificar a primeira, e aí fica uma bola de neve, que não tem como parar, porque a carne é fraca. E eu não estou fazendo aqui apologia ao pecado de adultério, não, me entendam pelo amor de Deus, estou mostrando apenas um exemplo. E ele terminou realmente se envolvendo com aquela mulher. A concupiscência, meus irmãos, é uma fraqueza da carne de alguém que faz dos seus olhos, porque as janelas do corpo são os olhos, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versos 22 a 23. Um certo pensador, muito conhecido por nome Confúcio, ele disse o seguinte sobre concupiscência: não queiras dialogar com a concupiscência, despreze-a. É o que diz lá em Provérbios 6, 23, 26. Não te deixe prender por tuas olhadelas. Não te deixe prender por tuas olhadelas. O homem deve precaver-se de 3 coisas, diz um outro pensador, teólogo. Ele diz: o homem deve precaver-se de 3 coisas: a concupiscência da carne na juventude, a agressividade na virilidade e a ambição na velhice, porque isso tudo é concupiscência. Lamentamos, mas vamos ficar devendo a continuidade desta palavra no próximo programa. É que a duração de todo o nosso programa através do YouTube e da TV Master, TV a cabo Canal 20,
tem a duração apenas de 30 minutos. Espero a compreensão dos nossos internautas e telespectadores. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.